Entenda bem uma coisa: o ministério profético acabou com João Batista, tá bom? Depois dele não teve mais nenhum. Quem falou isso foi Jesus. Se você não está concordando, vai lá discutir com Jesus, tá bom? Enquanto isso, a gente segue com as escrituras. Jesus disse em Mateus 11:13 que ele foi o último profeta de Israel. A lei e os profetas profetizaram até João, disse Jesus, até João Batista. Ele é o último dos grandes profetas de Israel. Não há mais profetas como Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, embora apareça muita gente aí querendo ter o título de profeta, mas os profetas e a lei profetizaram até João. Os profetas deixaram de existir no século I. Nós não temos mais profetas hoje. Mas, pastor, como é que você sabe disso? Eu sei porque a palavra de Deus explica isso. O que o senhor entende sobre isso? Também vou defender que existem profetas. Então ficamos por aqui, beleza, gente? Então tem profeta mesmo. Então... Calma aí, César, calma. Mas existem só falsos profetas hoje em dia. Eu creio que a Bíblia mostra que o cânon das Escrituras está encerrado e que a Bíblia é completamente suficiente para a vida do cristão, em termos práticos, em termos doutrinários, e nós não precisamos mais de profetas nos dias atuais, porque se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, você pode muito bem encontrá-la nas páginas da Escritura ou no conselho de um irmão que não precisa ser. Pastor Isaac, quando o senhor diz assim, não, existem sim, mas existem falsos profetas, aí já não é um indicativo que existe, só tem falso porque tem o verdadeiro. Senão não é falso. Senão só é só para se hoje existem patriarcas, tem muita gente se designando patriarca. Não, mas quando eu faço um relógio, sei lá, um anel de ouro falso, eu sei, mas essa ouro, porque só é falso porque tem o verdadeiro, está copiando alguém. Sim, existiu o verdadeiro. Olá pessoal, hoje eu decidi falar sobre esse tema porque realmente eu vejo um perigo extremamente grande sobre essa fala de alguns teólogos e também youtubers e cristãos que estão aí influenciando, né, na plataforma. Realmente um perigo gigante. Por quê? Dizem que não há mais profetas hoje. É verdade que nós vemos muitos falsos profetas, mas quando nós vemos falsos é porque sim, ainda tem os verdadeiros, e nós vemos no Novo Testamento a prova de que existem os verdadeiros profetas ainda hoje e até a volta do Senhor. E eu vou mostrar para vocês que sim, que isso é um engano sem tamanho. Pode ser quem for. Eu coloquei aqui a imagem de alguns que propagam essa ideia. Infelizmente, tem muitos que aceitam, que engolem esse ensinamento sem ter um mínimo de conhecimento bíblico, ou pelo menos quando são desonestos mesmo, biblicamente, teologicamente, né, para poder dizer uma coisa assim. Porque aqueles que conhecem a Escritura e falam isso é porque, no mínimo, são desonestos, né? Os cessacionistas estão ganhando aí muito espaço e estão levando as pessoas a esse engano. Por quê? Por causa dos escândalos que a gente vê, né? A gente vê muito falso profeta por aí, isso é inegável, né? Mas calma. Palma, palma, não priemos cânico. Você não pode simplesmente anular o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo e aquilo que a Bíblia diz, porque há falsos profetas, porque há corrupção em algumas igrejas. Não faça isso. Isso é muito perigoso, porque quando o profeta verdadeiro vier trazer uma mensagem de Deus, você não vai aceitar, e isso é um perigo muito grande, não só para a vida da pessoa de modo individual, mas também para toda a igreja. Eu vou ler aqui para vocês o texto que eles pegam para se basear nessa ideia, né? Nós temos aqui Hebreus 1, o versículo 1 e 2, que diz: havendo Deus antigamente falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí eu pergunto para você, ele está dizendo aqui, o escritor de Hebreus está dizendo que não tem mais profetas depois de João Batista ou depois de Jesus? Ele não diz isso. Por que afirmar coisas que o texto não diz? Ele diz que o Senhor falou por meio dos profetas e agora ele falou por meio do Filho. Olha que maravilhoso! O próprio Filho, o próprio Deus veio no meio de nós e falou conosco. Então aqui ele não está afirmando que depois de Jesus não vai ter profetas. Não tem nada a ver. Isso é uma forçação enorme. Não dá para usar esse texto para dizer que não há profetas depois. Mas tem outros textos, né? Tem aqui Efésios 2:20, que eles usam para dizer que a revelação da Bíblia, o cânon já foi fechado, portanto, depois que o cânon foi fechado, acabou, não precisa mais de profeta nenhum. Ele diz em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aqui ele está afirmando que não há necessidade de profetas depois de Jesus e dos apóstolos, ou seja, os apóstolos, pessoal, também profetizaram, né? E olha que há uma contradição muito grande, são dois ensinamentos errados. Um é dos cessacionistas que dizem, olha, não precisamos mais dos dons agora, porque o cânon já fechou, a Bíblia já é suficiente, então... Mas tem aqueles também que dizem que depois de João Batista não tem mais profeta, ou seja, então João o evangelista é o quê? Paulo é o quê? Pedro é o quê? Né? Porque eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, né? Revelação, o próprio Apocalipse, revelação de Jesus Cristo a João. E o que João é então? Não é profeta? Então já seria uma coisa muito... Já seria uma tolice enorme dizer que João Batista foi o último profeta. Então Jesus, ele também era profeta, gente. Jesus veio depois de João Batista. Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos que escreveram sobre os últimos dias são o quê? Eles não são profetas, então faz o seguinte, pega o Novo Testamento todo e joga fora, né? Porque vale só até João Batista. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, o que a Bíblia diz, né? Mas aqueles que dizem, o pessoal aí, a maioria, o pessoal reformado que diz que fechou o cânon, acabou, né? Eles também usam 1 Coríntios 13, lá no versículo 8. Quando a gente conhece o texto, Paulo está falando do amor, e sem o amor não adianta ter todos os dons. Ele fala dos dons em 1 Coríntios 12, e ele fala do amor, né? E a importância que tem o amor, né? E não só os dons. O amor, ele tem que vir primeiro, tá certo? Aí ele diz assim, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Quando? Só porque tem o amor? Mas o amor não começou aqui depois que acabou o cânon bíblico. Tipo, antes do cânon bíblico não tinha amor. Não existia o amor. Faz sentido isso? Então, quando que desaparecerá? Quando que as profecias serão aniquiladas? Quando que, havendo línguas, cessarão? É aqui quando fechar o cânon bíblico? Vamos ler o que o Paulo está dizendo aqui. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí eles dizem que
O que é perfeito é o cânon fechado. Gente, tá escrito isso aqui? Não tá escrito isso aqui. Quando vier o que é perfeito. Quando vier o que? Ou quem? Vamos ler? Vamos continuar lendo para entender, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então, ou seja, quando vier o que é perfeito, então veremos face a face. Veremos quem face a face, pessoal. Agora conheço em parte, mas então, quando vier o que é perfeito, conhecerei como também sou conhecido. Ele está falando de quem? Daquele que é o amor. Ele está falando de Jesus. Quando ele voltar. E aí nós o conheceremos como nós somos conhecidos. Então, quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? Jesus é perfeito. Ok? Quando ele vier. Então, não tem nada a ver dizer que o que é perfeito é o fechamento do cânon. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Não. E aí ele diz... Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, maior deles é o amor. Isso quer dizer que os dons não tem mais? Então, por que no capítulo 14, Paulo está dando instruções quanto aos dons? Ele fala, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo já começa ali falando, olha, busque o dom de profetizar. Ah, não, mas agora já fechou o cânon, então essa palavra não serve para a igreja mais? Gente, que é isso? Mas vamos lá, tem um outro texto também que eles usam para dizer, né, que durou até João Batista. Vamos ver então esse texto que está lá em Lucas, tá? Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Só que aí o próprio Jesus continua o discurso e diz: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Peraí. A lei e os profetas duraram até João. Quer dizer, se a lógica do povo que pega esse versículo diz, viu, então não há mais profetas? Então, se não há mais profeta, também não há mais lei. Porque ele está dizendo, a lei e os profetas duraram até João. Significa que hoje nós estamos numa anarquia? Não há mais lei? Ah, Jesus aboliu a lei. Sério? Não, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. E a lei, ela não foi aniquilada. Isso não existe. Jesus não veio dar passaporte de pecado livre para todo mundo, não é. Pecado continua sendo pecado. A lei de Deus, ela continua sendo a lei de Deus. Ele diz aqui, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O próprio Jesus está dizendo, ou seja, será mesmo que ele está dizendo que não haveriam mais profetas depois de João Batista? Então, por que nós vemos profetas depois dele? O Novo Testamento está cheio de profetas. Você já leu Atos? Você já leu Atos dos Apóstolos? Nós estamos fazendo o estudo do livro de Atos no meu canal. Tem aí a playlist. Nós estamos fazendo live toda semana. E aí a gente analisa os textos. E todos os capítulos tem profeta. Tem profeta. Então não dá, gente. Quando ele usa a expressão lei e profetas, né? Quando fala a lei e os profetas, a lei e os profetas.
Quando ele fala que a lei e os profetas profetizaram até João, ele está falando da pessoa de Jesus. Até João, João foi o último a profetizar a vinda do Senhor, a primeira vinda dele, né? O Messias. Então, a lei e os profetas apontavam para Jesus, tá certo? É por isso que, depois de Jesus, os profetas que vierem depois, eles não vão anunciar o Messias, eles vão anunciar o quê? A segunda vinda, né? E não só isso. Profeta não é só quem revela futuro, tá? Profeta também exorta com relação ao presente. O profeta, para que serve o profeta? Eu tenho em 1 Coríntios 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso é Paulo dizendo, dando instruções sobre línguas e profecia, né? Então, a profecia ela serve para edificar, para exortar e para consolar. A profecia ela pode ser para uma nação ou ela pode ser para uma pessoa, algo individual da pessoa. O profeta Natan, quando vai falar com Davi, né, ele fala do pecado dele, ele fala do presente, ele não está prevendo nada para o futuro. Depois ele fala de consequências do futuro, mas ele está exortando sobre algo que estava acontecendo, né? Tinha acontecido e estava acontecendo ali, naquele momento. Davi também é profeta e ele é exortado pelo profeta Natan. Ou seja, você vê que o profeta, a profecia, ela serve tantos outros dons lá de 1 Coríntios 12, servem sempre para o outro, né? O profeta nunca profetiza para si mesmo, né? Mas os profetas, como diz também, né, que diz aqui em 1 Coríntios, no versículo 31 e 32, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aí tem alguns também que insistem em dizer que a profecia, na verdade, o dom de profecia é somente pregar, é somente ministrar a palavra, né? Não é só isso. Obviamente que o pregador, ele vai agir também, não sempre, mas ele pode ter o dom de mestre e ensinar. Nós temos 5 ministérios aí, né, lá em Efésios 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quem está pregando também pode ter ali, na verdade, o ministério de mestre e vai ensinar a palavra. Não significa que ele esteja agindo no ministério profético, tá? Mas um pregador pode também ser um profeta, que age no ministério profético e está trazendo uma mensagem direta de Deus. Obviamente que a mensagem da profecia pelo profeta, elas têm que estar de acordo com toda a profecia da Escritura, né? Ela não pode contradizer a Escritura. Ah, mas não pode se trazer nenhuma nova revelação. Não, você não vai trazer nova revelação daquilo que vai acrescentar a Escritura, de jeito nenhum, né? É verdade que a nossa vida, a igreja está fundada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Sim, só que a profecia também pode ser pessoal. Lembra de Ágabo profetizando para Paulo? Em Atos 21, do versículo 10, ele diz: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou a Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem
de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta Ágabo, um profeta no Novo Testamento. Ele pega um cinto, você vê que ele usa uma ilustração ali naquele momento para trazer uma revelação que ele teve de Deus naquele momento, uma revelação direta de Deus e individual. Não era para a nação, não era para o mundo, era para Paulo. Ele simplesmente disse: olha, você vai ser preso e morto em Jerusalém. Isso quer dizer o quê? Que a profecia, ela pode ser tanto individual como também geral. Então, quando você vê a profecia, fala, não tem mais profetas hoje porque o cânon está fechado. Sim, mas a revelação geral foi fechada no cânon. Isso não quer dizer que Deus não pode usar um profeta para falar algo específico para uma nação, para exortar, consolar ou edificar. O Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a igreja. Lembra de Joel 2? Em Atos 2, versículo 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Isso começou lá em Atos 2. Mas já acabou. Não acabou. Vamos ver o que João fala lá em Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. E aí? As 2 testemunhas são 2 profetas de Deus. Está lá no versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. 2 profetas. Então, não tem mais profeta depois de João? Não tem mais profeta depois do fechamento do cânon bíblico? O que eu posso dizer quando eu leio em Efésios 4 que o Senhor Jesus, Ele mesmo, deu dons aos homens e deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Se não tem mais profeta, também não tem mestre, também não tem pastor, também não tem evangelista. Vocês que enchem a boca para dizer que são mestres da palavra, mas querem anular o ministério profético, querem apagar o Espírito Santo com essa soberba de vocês. Não dá. Não dá. O que o Senhor deu para nós? Quando Ele derrama do seu Espírito sobre toda a carne, porque isso, quando Ele fala dos últimos dias, os últimos dias começa lá em Atos 2 e não acabou, porque Atos não foi fechado, tá? Não acabou Atos 2, ou melhor, Atos não acabou. Atos não acabou, nós estamos ainda em Atos. E o Senhor não voltou ainda. Ou seja, esse período de os últimos dias é ainda hoje. Começou em Atos. E começou quando o Senhor Jesus subiu ao céu. Ali começa o período de os últimos dias. Tá? E nós estamos ainda nesse período, não acabou. O Espírito Santo ainda está aqui e ainda está sobre a igreja.
Claro, eu creio que não sobre aqueles que tentam apagar o espírito, né? E tentam pregar para as pessoas que tudo que acontece de manifestação espiritual no meio dos pentecostais, eles dizem que é falso. Línguas é tudo falso. Profecia é tudo falso. Existem os falsos? Claro que existem os falsos. Mas é para isso que o Espírito Santo distribui os dons à igreja. Ele distribui também o dom de discernimento de espírito, para você discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Ensinos falsos e verdadeiros você também precisa discernir. E se você pedir ao Espírito Santo, ele dá. Ele te dá o dom de discernimento de espíritos. Então, por favor, eu tenho aqui muitos textos aqui, eu poderia colocar, eu não sei se eu vou fazer uma live depois, porque tem muito texto aqui, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, e talvez eu faça uma live falando sobre todos esses textos, de todas as vezes que aparecem profetas em Atos, e também sobre profecia, sobre tudo isso, por que o dom de profecia, o que é um profeta, né? Alguns tentam manobrar e falam, não, olha assim, não tem mais profeta, mas tem dom de profecia. Em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, ele fala de profetizar, ele fala de dom de profecia, e ele fala de ministério de profeta lá em Efésios 4. Você vai rasgar essa página da Bíblia também? Existe uma diferença entre profetizar e ser um profeta? Sim. Paulo fala, todos podereis profetizar. Busquem o dom de profecia. Busquem os melhores dons, principalmente o dom de profecia. Quer dizer que você vai proibir o povo de falar em língua? Não, Paulo fala, não proibais que os irmãos falem em língua. Todos os dons são importantes, a igreja é um corpo, cada um membro desse corpo vai ter dons diferentes, porque os dons são justamente para que nós entendamos que nós precisamos uns dos outros. Ninguém ora pela cura de si mesmo, ninguém profetiza para si mesmo, ninguém discerne espírito de si mesmo. O que acontece é uma troca. Os dons, eles servem sempre para o outro. Mas quando vocês negam que há profecia, então vocês estão negando todo o Novo Testamento. Todo. Você diz que não existe profeta no Novo Testamento? Então, meu filho, você nunca leu o Novo Testamento. Se leu, vai ter que ler de novo, porque deve ter esquecido tudo, né? Porque às vezes a pessoa, né, passa tanto tempo perdendo com fofocas, com YouTube, com coisinhas, sabe, correndo atrás de falsos profetas, que é nítido para todo mundo que é falso profeta, que não precisa nem falar nada, né? Mas esquece que precisa ter um tempo também para a palavra. Vai ler o Novo Testamento de novo, meu filho. Por favor, vai ler de novo, que eu acho que você esqueceu, tá? Eu vou ficar por aqui, tem muita coisa ainda que eu quero falar sobre a questão do profetizar, mas não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Essa é uma heresia que está se espalhando entre muitos que têm muita credibilidade entre os cristãos, né, que pregam muito bem, que ensinam a Escritura, mas negam a eficácia dela, negam o poder de Deus e tentam apagar o Espírito Santo. Pessoal, não se engane, não se engane, não se engane. O Espírito do Senhor, ele ainda está ativo hoje. Os profetas de Deus ainda estão aí.
E você precisa ter discernimento para entender quem são aqueles de Deus e quem não são. Tá? Não anule o Espírito Santo. Busque os dons espirituais. Não caia nessa de cessacionismo. Isso é um perigo, porque a igreja precisa da manifestação do Espírito Santo e dos dons para ser edificada. Não caia nessa. Não apague o Espírito Santo para não matar a sua fé. Para que você tenha óleo, azeite na tua lâmpada quando vier o dia mau. Não caia nesse papo de cessacionismo, por favor. A igreja precisa despertar, em nome de Jesus. Deixa eu te ensinar uma coisa importante. Vou fazer aqui com o Claudão aqui uma metáfora disso. Eu quero desmistificar uma coisa dentro de você, mas não só desmistificar, mas eu quero também valorizar quando a gente ouve. Só fica aqui na minha frente, aqui, ó. Fica aqui, isso aqui. Então eu sou o profeta. Eu chego para o Claudão e falo assim, assim diz o Senhor. E começo a liberar palavras para ele. Eu sou um profeta do Antigo Testamento. O Espírito de Deus está sobre mim. Está sobre ele? Eu sou um profeta do Antigo Testamento. Está sobre ele? Não. Por que não? Porque o Espírito não havia sido liberado sobre toda a carne, como aconteceu no dia do Pentecostes. Que Deus derramou o Espírito sobre todos nós. Então está sobre mim. Ele está me ouvindo. Ele não tem como testificar no coração dele o que eu estou falando. Porque o Espírito está sobre mim. Ele me ouvindo, ele não tem a Bíblia que eu tenho para poder olhar. Talvez ele conheça um pouco da lei, mas quem conhecia a lei era o sacerdote. Então tanto o sacerdote quanto o profeta, quando falava, ele era a única voz a ser obedecida. O profeta no Antigo Testamento pode ser julgado? A profecia pode? Não, gente, isso é Novo Testamento. No Antigo Testamento não se julga a profecia. Assim diz o Senhor. Então eu chegava aqui para o Claudão, assim diz o Senhor, Deus é contigo. Existem tesouros guardados dentro de você que serão liberados. Existem palavras que Deus colocou no seu coração que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Existem entendimentos que Deus te entregou que vai ser a solução para aqueles que vão entrar na presença e buscar você. Então quando eu digo isso, é de Deus essa palavra? É sim, eu estou profetizando, irmãos. É de Deus, eu estou profetizando. Não estou perdendo tempo aqui não, já estou aproveitando. Então quando eu falo isso para ele, se eu sou um profeta do Antigo Testamento, ele só ouve. E ele vai para a vida dele dizer, vai acontecer tudo o que o profeta falou. Agora eu sou um profeta do Novo Testamento. Tem profeta do Novo Testamento? Tem, claro que tem unção profética. Aí eu chego para o Cláudio e diz, assim diz o Senhor. E começo a falar para ele, agora realmente é uma metáfora. E começo a falar para ele assim, eis que vos digo, meu servo, o teu tempo está acabando. Inclusive o teu casamento. Agora é metáfora, tá? Em nome de Jesus. Aí no espírito dele, ele tem o mesmo espírito que eu tenho. Então para de ser manipulado, gente. Para de ser manipulado. Você tem que entender que não é assim mais que a banda toca. Lá atrás, se ajoelha, chora, bota a cara no pó, fala, meu Deus, me matou, já era. Irmãos, eu respeito os profetas. Quem anda comigo sabe que eu respeito, mas eu julgo. Porque esse dia eu vi alguém com uma história dessa pra cima de mim, eu falei, nunca. Eu devolvo para você, é teu. Que história é essa? Que história é essa? Você vai me falar um negócio desse? Eu vou te falar mais ou menos o que é depois, vamos lá. Aí eu começo a falar com ele uma coisa. O Cláudio olha para mim assim, eu sou um profeta. Só que ele está olhando assim, peraí, mas o que ele está falando está na Bíblia? A Bíblia tem harmonia com a Bíblia? Não. Então o que eu chego? Ele vai terminar educadamente de me ouvir, vai dizer, pastor, amo a tua vida, você é uma bênção na minha vida, mas eu rejeitei tudo que você falou, tá bom? Bom, isso aí